Olha, vai ser um vídeo rápido, porque mais uma vez, 1 minuto de vídeo que eu faço diariamente não ia dar para explicar essa dinâmica. Até quando os filhos devem obediência aos pais? O que eu tenho visto muito ultimamente são adultos que continuam numa esfera infantil, vivendo com os pais. E muitas vezes isso pode ser tanto puxado pelos pais quanto por ele, por medo de sair dessa esfera, né? Então eu já tive essas duas situações, né? Os pais prendendo e querendo o controle do filho, não permitindo que ele vá para o mundo. E também tive pessoas que eu constelei e assim, inclusive casadas, mas que não saíam dessa esfera dos pais. E quando a gente montou a constelação, aparecia nitidamente que ela ficava entre o pai e a mãe, num afã de que eles não brigassem, que não tivessem agressividade ali, né? Então ela não conseguia ir para a vida. Então, primeiro, respondendo a pergunta chave aí que eu coloquei na capinha do vídeo: até quando os filhos devem obediência aos pais? Isso faz parte do processo de tornar-se adulto, né? Então, quando eu me aproprio do momento que eu estou e que me vejo como um adulto e que eu tenho condições emocionais, financeiras de tocar a minha vida, eu saio para o mundo, eu saio para a minha vida. E aí eu não devo mais obediência ao pai e à mãe. E o que eu vejo hoje em dia são pessoas com 30, 40 anos morando com os pais, sem nenhuma perspectiva de ir para a vida. E isso faz com que elas se tornem ou se mantenham infantilizadas dentro dessa esfera dos pais. Então, esse processo, ele é dolorido para a pessoa que está saindo para o mundo, né? O adulto que está saindo para o mundo. Eu não estou falando de um adolescente, eu não estou falando de uma criança. Esses devem obediência aos pais, mas o adulto, ele não deve obediência aos pais, desde que ele saia para a vida dele, né? Que ele não esteja mais nessa esfera de pai e mãe, né? Desde que ele se aproprie da própria vida e do próprio destino. Então, a grande sacada, e isso, eu acho muito interessante eu trazer isso à tona, porque minha mãe, ela assiste muitas minhas lives, não sei nem se vai assistir agora, se vai entrar, e ela fala assim: não, mãe pode tudo. Eu falei: não, mãe não pode tudo, né? Mãe não pode tudo. Existem mães, existem pais que são extremamente comprometidos, e eu preciso seguir a minha vida fora desse enlace, né? Porque nós, por amor inconsciente, a gente permanece emaranhado nessa dinâmica, muitas vezes puxado pelos pais, muitas vezes por uma fidelidade de querer manter a família, né? E aí eu não tenho espaço para construir a minha própria família, né? Eu não vou para o mundo para construir a minha própria vida e a minha própria família. Então, eu devo obediência aos meus pais enquanto eu estiver sob a esfera deles. Quando eu me torno adulto, quando eu me liberto emocionalmente, financeiramente e sou capaz de navegar e flutuar e construir a minha vida, eu não devo mais obediência. Mas, Adriana, a gente deve respeitar, a gente deve obedecer os pais ao longo de décadas. Não, a gente deve respeitar esses pais, né? Mas nunca numa posição superior. Eu acho que isso também é uma outra coisa que eu preciso trazer aqui para vocês. Muitas vezes a gente também não vai para o mundo, não toma posse da nossa própria vida, porque a gente inverte de papel, por exemplo, com a mãe, né? Então a filha inverte de papel com a mãe, acha a mãe fraca, né? Ela parentiza, isso se chama parentizar, assume um lugar do lado do pai e começa a mandar nos irmãos e não pode ir para a própria vida, né? A gente olhando, ela não tá obedecendo a mãe e o pai, pelo contrário, ela tá mandando, né, na mãe e do pai. Isso também não é uma dinâmica saudável. Então, a dinâmica saudável, sistemicamente, são os pais estarem no lugar deles, com a força de geração da vida
que eles nos deram, a força da manutenção, porque um bebê não sobrevive sozinho, então eles têm essa força inerente a eles serem os nossos pais, com diversos comprometimentos que eles possam ter, mas eu olho sempre para a força deles, a força que fez eles criarem uma família, a força que fez eles fazerem essa vida perpetuar, que é a minha vida. Então eu sigo a minha vida com respeito, com amorosidade, mas não com obediência. Eu tive episódio recente, faz 1 ano e pouco já, de câncer de pele e, nossa, minha mãe ficou, assim, muito transtornada. Eu tenho 55 anos agora. Na época eu devia ter uns 53, 54 anos. E ela, não, porque você tem que ir em tal médico, porque você precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, mãe, eu já marquei o médico, eu já marquei a data, eu estou cuidando e eu escolho, né, o destino que eu quero para minha vida. E aí, nesse processo de uma escolha adulta, eu assumo as consequências sobre a minha própria vida, né? Eu assumo a responsabilidade do que vem depois a partir dessa escolha. Porque quem é infantil, continua obedecendo os pais, ele pode culpar esses pais pelas situações que ele vive, pelos problemas que ele vive. Então, eu lembro que eu tinha uma amiga e os pais eram religiosos e ela tinha acho que 27, 28 anos na época. E o pai surrou ela quando descobriu que ela tinha relações com um namorado. E ela morava na casa deles, né? E eu falei assim, olha, você tem condições de sair da sua casa, de se manter com esse namorado, de tomar a sua vida, né? Isso é possível porque a sua relação com seus pais vai partir do momento que você tome propriedade da sua própria vida, né? Porque enquanto você mora, você é infantilizado. Enquanto você mora com esses pais, você é infantilizado nas suas ações. Ah, Adriana, mas eu ajudo a pagar as contas. Ah, Adriana, mora com os pais, você tá numa posição infantilizada se você já é adulto. Então, quando eu tomo posse da minha vida, quando eu tomo posse das minhas responsabilidades, eu não devo obediência aos pais. Eu devo respeito, eu devo honrar tudo que eles me deram, mas eu não devo obediência, né? E a partir dessa minha posse, eu ganho força na minha própria vida, né? Para construir um relacionamento, para construir uma carreira, para seguir na vida, né? Deixa eu ver, eu fiz mais algumas anotações do que era importante. Os conflitos que surgem quando eu não saio dessa posição, né, de filha. E é interessante a gente entender que quando eu continuo nessa esfera infantil, eu continuo culpando os meus pais, eu continuo com um olhar de criança, de que pai e mãe tem que ser perfeito. Pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe têm tantos erros quanto nós temos na nossa própria vida. Só que eu só vou perceber isso quando eu me tornar responsável pelas minhas escolhas, entender o que eu tô escolhendo para minha vida. E a partir daí eu olho para os meus pais sem uma ilusão de super-homem e super-mulher. Eles não são, né? Eu preciso entender e eu preciso fazer esse ajuste, né? Eu ganho força quando eu faço esse ajuste. Ai, Adriana, mas eu tô passando por um momento difícil, minha mãe tá me ajudando. Ok, aceite, né? Aceite de coração, mas nunca inverta, nunca cobre, nunca exija mais nada desses pais, sabe? Mas meus pais passam dificuldades e eu ajudo. Muito bem, ajude, mas não de uma posição superior. Toda a ajuda financeira, emocional que você der aos seus pais é uma retribuição por tudo que você recebeu da sua vida, deles, tá? Então, quando eu me ponho no meu lugar de filha, também. Uma vez, faz alguns anos, eu fiz um processo com uma moça e, na verdade, eu cuidava do pai
da madrasta dela e do pai dela. E a menina estava muito perdida, tinha acho que 21, 22 anos e não se achava no que queria fazer. E nitidamente ela ficava dividida naquela família que se dividiu, né? Então, quando aquilo apareceu e surgiu a possibilidade dela tomar posse da própria vida e se perceber como adulta e não mais como uma criança, né? Mudou tudo, mudou todas as relações, mudou o caminho profissional daquela menina, mudou uma série de coisas. Então, eu preciso entender que eu preciso sair da esfera infantil, do olhar infantil. Quando eu me torno adulto, eu tomo posse da minha vida. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Eu entender que como filha e que me torno adulto, eu preciso fazer esse movimento de sair dessa esfera de pai e mãe. E eu, como mãe ou pai que esteja aí assistindo, eu preciso empurrar o passarinho do ninho, sabe? O filhote do ninho para a vida, né? Hoje a gente vê uma geração que tem tudo por décadas, né? Que tem tudo, que os pais, por culpa, seja o que for, continuam protegendo e não colocam aqueles filhos para fora do ninho para viver a própria vida. Por quê? Porque tem benefício para os dois lados, né? Mas aí eu fico infantil. Aí eu não tomo posse da minha vida. Então, essas são escolhas aí bem importantes que eu preciso avaliar na minha própria vida. Então, quando eu tomo a minha vida, eu tomo as consequências das minhas escolhas e me vejo agora como um adulto e não vejo mais os meus pais como uma ilusão de super-homem e super-mulher. Gente, era uma entrada rápida, era para gravar esse vídeo mesmo, porque eu não queria gravar isso em 1 minuto, porque não ia dar conta de explicar tudo isso, não ia ficar bem entendível. Eu quero saber se vocês tiverem alguma dúvida, coloca nos comentários aqui que eu respondo, tá bom? Eu sei que talvez vocês vivam algumas situações e eu consiga esclarecer algo para vocês. Então, se vocês curtiram essa entrada ao vivo, coloca o coraçãozinho, escrevam aí se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta. Se não, uma boa semana entre Natal e Ano Novo para vocês aqui. É isso. Por hoje é só. Ah lá, Lila! A Lila falou, Adriana, você fica falando meu nome. Falo mesmo, Lila. Mandou coraçãozinho, mandou beijinho. Eu mando. Olá, Elaine. Muito bem. É isso aí, gente. Um beijo enorme. Ainda bem que minha voz permitiu fazer isso hoje. Eu tô saindo de um Covid, tô saindo de isolamento, né? E tô me recuperando ainda, mas eu queria passar aqui pra falar porque eu tô com saudade de vocês. Tava com saudade de falar com vocês de alguma forma. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Paz no coração. Paz nessa fase. Curtam a família. Um beijo.